Pimba Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Independência e luta para mudar o Rio Grande. Esse é o título da coligação dentro da série Os Piratináveis que nós estamos realizando aqui na TV Pampa. E hoje nós estamos trazendo o candidato a governador pelo PSOL junto com o PCB. A coligação já disse, independência e luta para mudar o Rio Grande. Prazer tê-lo aqui, candidato. Prazer é todo meu. Roberto Robaina. Quantas vezes já estivemos juntos aqui em situações verdade, como esta, né? É verdade. É uma satisfação sempre poder conversar contigo, com os telespectadores, mas sempre é bom. Sempre sou muito bem recebido. Me chama a atenção aqui, luta tudo bem para mudar o Rio Grande, independência. Não é para fazer a República do Piratininho. Não é, né? Como que é o nosso colega aqui, o Oberdan Pires. Sim. Por que independência? Independência, na verdade, tem dois sentidos. Né? Sim. Por um lado, a independência para defender os interesses do Rio Grande do Sul em relação à União. Nós vamos, durante o debate, ver que há muitos elementos de drenagem de recursos do Estado para a União. E essa situação tem que mudar, porque o Rio Grande do Sul já não pode mais sustentar, perder recursos. Então, isso é um aspecto. O segundo aspecto é a independência em relação a esse sistema de partidos. Nós não temos, vou usar a expressão popular, a verdade é essa, nós não temos rabo preso. Nós não respondemos a interesses de grupos empresariais, de empreiteiras, de bancos, e nem a esse sistema partidário, que infelizmente o sistema partidário no Brasil ele está muito ligado a isso, né? Nós vimos agora, na eleição de 2014, as empreiteiras sustentaram as campanhas eleitorais. E, em geral, sempre foi assim. E o pessoal, com o PCB... Eu diria que a vida inteira foi assim. Eu acho que sim, infelizmente. Não, nós tivemos momentos na história de rupturas, né? A história do Brasil. Ditaduras, né? Mas... Não, e também de movimentos civis, né? Nós tivemos uma legalidade no caso do Rio Grande do Sul. Foi um momento importante, onde uma posição do Estado de insurgência conseguiu barrar um golpe militar, que era o golpe de 61. Brizola foi o líder daquele movimento, um movimento cívico-militar forte. Mas a campanha que elegeu o Jango vice foi altamente financiada. Sim, não, foi sempre teve. Mas a ruptura ali naqueles movimentos, claro que não foram, imagino que não tenham sido financiada, mas em todas as eleições no Brasil, quando houve eleições diretas, ocorreu isso. Não, financiamento é comum, eu acho que sim, acho que na história, só que isso não necessariamente significa que todas as forças, no caso do Brizola, naquela oportunidade, ele refletia muito um processo que estava ocorrendo na América Latina de empoderamento popular. Tinha tido a Revolução Cubana em 59, quer dizer, o Brizola um pouco refletia isso também. Então eu vejo que ali foi um momento importante da história do Rio Grande do Sul que nós temos que reafirmar. Há outros momentos. Sabe, Paulo Sérgio, eu nisso reivindico muito junho de 2013. Junho de 2013 foi um momento na história muito curto, e é uma história recente, onde a sociedade se empoderou, se mobilizou, se organizou pouco, na verdade, mas se mobilizou muito e colocou uma pauta de reivindicações. Infelizmente, o sistema político tratou de bloquear aquele movimento. Ele poderia ter dado uma saída diferente. Por exemplo, a presidente Dilma, na época, ela chegou a levantar, quando teve aquela irrupção de gente na rua, protestando contra a corrupção, defendendo educação, saúde pública. Foi uma multiplicidade de reivindicações. Na realidade, era um movimento anti-PT. Eu acho que e não anticorrupção. Não, eu acho que não. O de junho de 2013, eu acho que não foi anti-PT. O junho de 2013 foi antissistema partidário e foi positivo no sentido de que... Sim, 2013. O de 2013. Não, o de 2013, certo. Não o seguinte. O seguinte foi o movimento anti-PT. E foi uma forma de desviar aquela mobilização de 2013 e foi muito grave. O 2013 foi um movimento da esquerda, né? Foi um movimento de reivindicação da sociedade. Sim. A presidente Dilma, na época, ela teria que
tem encaminhado um processo de Assembleia Constituinte para que nós pudéssemos pensar uma reformulação da República. Eu me lembro bem naquela ocasião, a Dilma defendeu o Constituinte, o Temer, olha como é que são as coisas da história, o Temer foi contra, o PMDB foi contra, e 24 horas depois a Dilma mudou de ideia e retirou da pauta a proposta de Assembleia Nacional Constituinte. Aquela oportunidade foi uma oportunidade importante na história recente do país. Se nós tivéssemos aprendido daquele movimento e tivéssemos pautado mudanças na sociedade a partir daquele movimento. São mudanças necessárias, mudança na questão da política tributária, porque há uma política tributária muito injusta, mudança na política de segurança pública, enfim, pelo menos teria uma pauta organizada, teria um debate organizado. O Brasil não teve um debate organizado depois. Bem, nós estamos na esculhambação que nós estamos, né? Perfeito. Vamos recuperar um pouco da sua história. O senhor é um historiador, né? Graduado em História, com doutorado, mestrado e doutorado. O senhor se formou em História pela UBRA. E depois fiz o mestrado e doutorado em Filosofia, né? Já na PUC. O senhor já nos movimentos estudantis já participava? Eu comecei em militar em 82. No meu tempo é secundário, no ensino médio? Isso, secundarista, movimento secundarista. Ainda era secundarista? O nome era esse. Eu sou do tempo do primário, do ginásio, né, do científico, do clássico, também, do normal. Não, eu não peguei o clássico. Você é um homem jovem, de 50 anos? 50 anos. Já não sou tão jovem, mas sou jovem ainda. E hoje vereador de Porto Alegre. Vereador, com muito orgulho, uma honra. Para todos nós, o senhor é um dos vereadores mais atuantes que tem obrigado, a nossa Paulo. Câmara Municipal. O senhor vendo tudo isso que acontece no momento no Brasil, né, e obviamente o senhor está disputando uma eleição para o governo do Estado do Rio Grande do Sul, qual é a contribuição que o Estado poderia dar para as mudanças no país? Como muitas. Exemplo, como atitude, porque hoje nós somos totalmente dependentes do poder central, né? Mas... Talvez essa independência venha disso, né? Vamos libertar do jugo do governo federal. Se a gente for... É inacreditável. O Rio Grande do Sul está começando a ser um estado decadente, né? Ainda é um estado forte, né? Nós estamos entre os 5 estados mais fortes, mas o Rio Grande do Sul começa a ter componentes de decadência. Nós, na educação, estamos caindo. Sempre nós tivemos o orgulho gaúcho de ter uma educação forte, e a educação está caindo. Então, eu vejo que um dos temas importantes no caso nosso é que o Rio Grande do Sul ele tem que tentar avançar e ajudar o país a ter um pacto novo na federação. Uma das coisas que mais me chama a atenção, Paulo, é o tema da dívida, para fazer uma ligação com a questão da campanha de governador. Nós temos um acordo da dívida ainda em vigor no Rio Grande do Sul, que foi feito na época pelo governo Brito, que era o PMDB que governava o Estado, com o Fernando Henrique na presidência da República. Esse acordo, feito em 98, se nós atualizarmos... A federalização da dívida, né? Mas o Rio Grande do Sul já pagou essa dívida. Já pagou. Se nós pegarmos os dados atualizados... Já dobrou o pagamento da dívida. Era 42 bilhões 600 milhões, se fôssemos atualizar. Na época era 9 bilhões, mas fazendo a atualização necessária para não haver um superdimensionamento ou um subdimensionamento, era 42 e 600 milhões. Bem, de lá para cá, até 2017, fechou já o pagamento de 26 bilhões. E a dívida é de 58 bilhões. A conta não fecha. É juros sobre juros. E agora o governador Sartori, junto com o Temer, estão querendo fazer esse refinanciamento, que é o plano, parece piada, é o plano de recuperação fiscal, que vai fazer com que nós fiquemos ainda mais 20 anos pagando a dívida, aumentando em 100 milhões ao mês a parcela, caso haja uma suspensão de 3 ou 6 anos. Mas isso é uma indecência. A minha formação é na história, né? Eu fico vendo, quando teve a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi derrotada na guerra. O Tratado de Versalhes, que foi o tratado que impôs as condições para a Alemanha, a derrota da Alemanha foi consubstanciada no Tratado de Versalhes. Aí o Hitler começou a contestar,
Aquele tratado A de Segunda Guerra Mundial só aconteceu por causa da Primeira. Exatamente. E o Hitler só prosperou porque houve uma Primeira Guerra Mundial Exatamente. em que a Alemanha foi altamente onerada. Exatamente. A oneração da Alemanha na Primeira Guerra Mundial é mais absurda a situação nossa do que da Alemanha. Porque nunca eu vi um acordo de 50 anos pagando uma dívida, isso não existe. E o Rio Grande do Sul segue com um acordo pagando uma dívida que já vem desde 98, nós estamos em 2018, e se depender do Sartori fica mais 20 anos, 50 anos, meio século pagando uma dívida que já foi paga. Então, isso tem a ver com independência. Mas aí vem aquela coisa, o senhor acha que tudo começa pela dívida do Rio Grande do Sul, que não sobra dinheiro para nada. Na realidade, grande parte dos recursos do Rio Grande do Sul... A grande parte vai para a folha de pagamento e a segunda maior vai para o endividamento. Dão 3 bilhões e pouco, 3 bilhões e 300 milhões. Agora, nesse caso, está suspensa. Não, está suspensa, mas Por que no geral. Me chama atenção? Igual me chama atenção. Está suspensa até dezembro. Exatamente. Quando nós questionávamos, eu questionei em 2006 esse sistema da dívida. Quando nós questionávamos, foi a primeira eleição do PSOL, naquela oportunidade. A ideia, para a mídia mesmo, para a opinião pública, no caso, formada pela mídia, aparecia como uma ideia inexequível. Não se pode questionar a dívida, isso tem que ser pago. Nós dizíamos que o Estado ia ficar ingovernável. É uma questão do honra-contrato, né? Exatamente. Que ganhou o seu ápice quando a Ford foi embora, né? Exatamente. Contrato se honra. Exatamente. Então, qual é o ponto ali? Quantos contratos já se desonraram de lá para cá? Bem, a própria dívida agora, o próprio Supremo Tribunal, ao dar liminar para o Rio Grande do Sul, aceitando suspender o pagamento, deu razão para a nossa tese. É juros sobre juros, isso é uma agiotagem que nós temos. Mas aí vem aquela situação. Sempre se disse que o Rio Grande do Sul andou na contramão do governo federal. Não foi sempre que se disse? Quando o governo do Rio Grande do Sul conseguiu tornar paritários os partidos que estavam administrando, aconteceu com o Tarso aqui e aconteceu agora com o Sartori e o Temer lá. É melhor, parece que não ter... Sim, mas não conseguiu se resolver. Mas eu não acho que seja certa essa tese. Não, mas existe, o senhor eu sei, a tese existe, mas é que se tu fores ver... Não, porque eu queria chegar no seguinte, já assomando ao que o senhor vai dizer, porque nós éramos do tempo em que tinha que a Brasília dar porrada na mesa. O Rio Grande do Sul tinha a mania de chegar lá e dar um guascaço na mesa para resolver as questões. Era ou não era? Sim. Depois isso aí virou chacota. Virou chacota no Brasil inteiro. Não, vamos para o diálogo. Mas nem o guascaço na mesa, nem o diálogo está resolvendo. Como é que se soluciona isso? É que dialogar... Eu acho que o Rio Grande do Sul tem uma história forte quando nós reivindicamos... São contextos históricos totalmente diferentes. Mas se nós pegarmos a Revolução de 30, que partiu do Rio Grande do Sul, foi um grande momento do Estado. E foi um momento onde, de fato, o Estado buscou... Fardamos o Getúlio e botamos o Getúlio num trem. Foi um processo de mudança... Entrou fardado. Foi uma revolução burguesa. Entrou fardado. Sim, foi uma revolução burguesa. Foi um levante. Mas ela foi uma transformação. O Brasil deu um passo... O Getúlio era a expressão de um setor da própria burguesia brasileira que queria uma industrialização contra o chamada República Velha, que, na verdade, não queria industrializar o país. Então, foi um progresso que nós tivemos, com contradições, mas foi um progresso. Quando teve a legalidade, a mesma coisa, foi com Brizola. Nós precisamos... De metralhadora em punho. Resistindo, como seja. O senhor é brizolista? Eu não sou brizolista, mas... É a quinta vez que o senhor fala em Brizola. Mas é porque tem importância. No caso, tem importância por quê? Porque o que nós temos como risco é criar a ideia na população de que nada pode acontecer, de que nada muda. E esses exemplos históricos são importantes porque eles são mudanças radicais. A Revolução de 30 foi uma mudança radical. 61, a legalidade, foi uma mudança radical. Então, e são momentos importantes. E a de 32 é a tentativa dos paulistas. Né? E o Até Brasil... comandados por um gaúcho. O Brasil nisso... O senhor é historiador, né? Sim. Comandados por quê? João Neves da Fontoura. Sim, senhor, sim. Meu conterrâneo. Que antes era da equipe do Getúlio. Do Getúlio. Era da equipe do Getúlio e depois mudou. Mas eu te digo isso por quê? Porque, no caso, nós depois tivemos outra experiência. A do PT foi uma experiência. Por isso que eu cito o PT. O PT foi uma mudança. Só que o PT foi mudando, o PT começa como um movimento crítico de contestação, de organização da classe trabalhadora, da juventude. Eu fui do PT há muitos anos. Sim, eu sei. O PT começa sendo isso, fica durante um tempo, consegue inclusive mostrar capacidade de gestão, governou a prefeitura, conseguiu fazer bons governos na prefeitura de Porto Alegre, mas o PT foi aceitando se adaptar, foi aceitando entrar na lógica da conciliação, a tal ponto que o PT começou a se transformar no seu contrário,
Então o PT no governo federal... Gostei disso, se transformar no seu contrário. O PT começou a se transformar no seu contrário. Eles no governo federal, eles tinham oportunidade de mudar a questão da dívida estadual, não mudaram. De mudar a Lei Candir, que é muito grave para o Estado também, não mudaram. E o PT, bem, nós sabemos... De não se corromperam? Exatamente. Aí o componente do PT, no caso, que é grave, é que o PT aceitou se coligar, aceitou ser parte do jogo. E depois, bem, eu me lembro bem, o PT defendeu Sarney para ser o presidente do Congresso em 2004. O PT botou o Henrique Meirelles, que é o candidato do PMDB, o candidato do Temer agora para ser o chefe da economia, o chefe do Banco Central, depois o chefe da Fazenda. E quando, para essa elite reacionária, o PT deixou de servir, eles fizeram um golpe parlamentar, o impeachment, que na verdade foi a forma impeachment, mas o conteúdo foi golpe. A origem do impeachment, que foram as pedaladas, se for fazer impeachment para todo mundo que fez esse tipo de pedalada, olha, poucos governadores não teriam... Não sobrava ninguém. Então ali foi um pretexto para tirar o PT, para tirar a Dilma. Naquele momento... Fazer o trabalhador, por exemplo, o trabalhador público aqui, mais. tirar empréstimo no Banrisul para o seu próprio salário? Isso aí... Exatamente. Então são coisas dessa natureza. Aquilo foi uma forçação de barra, né? Exatamente. E que teve a menina Janaína Pascal que virou e a situação nacional. Piorou. E a situação piorou. Se nós vermos agora, pegar o Temer, qualquer um tem saudade do Lula. Mas eu acho que ali ficou do mesmo, até porque era o mesmo governo. Embora o Temer entenda que é um novo governo. Não, eu acho que nesse caso piorou. Nesse caso piorou, sim. Porque o Temer, o PMDB, o que acontece ali? O PT no governo federal, ele estava aceitando essa lógica, a manutenção de uma lógica de poder, do Sarney, do Meirelles, de ajuste contra o povo. O PT nisso não estava fazendo um governo popular. Estava fazendo um governo de conciliação de interesses de classe, garantindo lucros extraordinários para os bancos, garantindo a riqueza... Você não falou na República das Alagoas, que estava junto garantindo a oligarquia. O Jader Barbalho. Fazendo acordo com o Renan, por sinal, o PT segue, né, nesse caso, né? O PT segue fazendo acordo com o Renan. Agora, para essa campanha eleitoral, o PT segue fazendo acordo com o Renan em Alagoas. Está fazendo acordo com o Eunice Oliveira, que é da turma do Temer no Ceará. Então, o PT manteve estruturas de acordo com essas oligarquias. Mas esses mesmos, ou seja, no caso... Bem, eles também tiveram votando a favor do golpe, né? Renan, Eunice. Mas eu considero que o Temer é um ponto avançado. O Temer é um governo... Isso não tem como comparar com os governos do PT. O governo Temer é um governo de destruição nacional. Além de ser um nível de corrupção inimaginável, né? E segue presidente. Roberto Robaina, candidato ao governo do Estado. Nisso, Paulo Sérgio, sabe que eu nisso... tem que dizer bem da verdade, né? Eu cansei de dizer aqui, a única oposição verdadeira que o governo do PT, os governos do PT tiveram, foi do PSOL e do PSTU. Foram as únicas. O senhor é que o senhor nem o DEM, nem o PSDB exatamente, conseguiram fazer exatamente, isso. A única oposição era dos senhores. Não, eles fizeram oposição quando quiseram tirar. Aí fizeram oposição. Aí fizeram golpe. Aí se uniram para tirar. Aí fizeram golpe. Sabor irresistível, qualidade que já não surpreende mais. São espetaculares as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari. Desde 1960 nós temos a qualidade das linguiças e salsichões de alimentos Castro lá de Pelotas. Quando falta saúde, quando falta estrutura e quando a cura está longe, é que o trabalho do médico aparece. Ainda mais, ele é o profissional que alia conhecimento, dedicação e experiência para atuar nos momentos que mais precisamos, desempenhando um papel fundamental, essencial na busca da cura e provando que cuidar da saúde não é apenas uma profissão, mas uma condição fundamental na vida. Esta é uma mensagem do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo, que aliás foi eleita as melhores lojas de vinhos em 2017, ali na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Atenção profissional da área de saúde. Quer mais tranquilidade e segurança no seu dia a dia?
você está coberto de razão. Então chegou a hora de fazer o seguro responsabilidade civil da Unicred. Além de fortalecer o cooperativismo, você trabalha sem preocupação para continuar prosperando. Para conhecer todos os benefícios e coberturas do seguro responsabilidade civil, converse com o seu gerente de atendimento Unicred e aproveite as condições especiais que só a Unicred lhe traz. Vamos agora ao quadro de saúde com uma médica da equipe, o Dr. Gilberto Schwartzman, do Instituto Oncológico Kaplan, a doutora Raquel Campani. Fale, doutora Raquel. Boa noite, eu sou a doutora Raquel Campani, oncologista do Instituto Kaplan. A imunoterapia é uma forma de tratamento desenhada para estimular o nosso sistema imune, tentando fazer assim com que ele ataque a célula cancerosa. Existem vários tipos de imunoterapia, mas as mais recentemente aprovadas para uso no Brasil chamam-se anti-PD-1, onde a medicação atua de forma a romper um bloqueio formado pelo tumor no nosso sistema imune. Dessa forma, o nosso próprio corpo passa a reconhecer novamente a doença como um organismo estranho e a combatê-la. As vantagens vistas até agora com esse tipo de tratamento são principalmente os efeitos colaterais que são mais brandos quando comparados ao tratamento quimioterápico convencional e as respostas que costumam ser mais duradouras. Para saber mais sobre esse tipo de tratamento, consulte seu oncologista. Independência e luta para mudar o Rio Grande. Esta é a coligação do PSOL e PCB para o governo do Estado do Rio Grande do Sul, com Roberto Robaina, o vereador que está entre nós, do PSOL, e a vice Camila Goulart, também do PSOL. Senadores Roberto, a pronúncia correta? Romer Guess. Romer Guess. Ah, é Romer Guess, Romer tá? Guess. PSOL e Kleber Soares, do PCB. Agora, falando em saúde, eu chamo esses ladrões do dinheiro público, que na realidade não existe dinheiro público, existe o privado entregue na mão do público para administrar e devolver em serviços. 17 pessoas morreram este fim de semana aqui no Rio Grande do Sul em acidentes de trânsito. Claro que não vamos ser ingênuos, muitos motoristas dirigem mal, bêbados, drogados, outros em excesso de velocidade, mas as estradas contribuem para que isso aconteça. Então eu chamo de serial killers, essas pessoas que de uma maneira ou de outra acabam por não fazer as manutenções devidas. Na saúde é a mesma coisa, pessoas morrendo nos corredores dos hospitais, nas estradas, na insegurança. Mas vamos nos ater ao nosso caso. Primeiro a saúde. O que se poderia fazer para melhorar o atendimento à saúde? A Constituição diz lá que a saúde é um direito do cidadão. Se eu adoecer, eu posso processar o Estado. Pois é. Não é o atendimento à saúde, não é a saúde. O que o senhor faria Paulo, por essa gente que tanto precisa e quando... Que o SUS é um excelente projeto, né, de assistência à saúde, só que para ingressar no sistema não é fácil. Exatamente. O SUS, quando se consegue, as pessoas sempre têm um bom atendimento. O problema do SUS é ingressar. E eu tenho uma proposta, e nisso é uma tradição programática do PSOL, de valorizar, isso está desvalorizado, infelizmente, há muito tempo, a atenção básica. Se nós tivéssemos uma política pesada de valorização para priorizar a atenção básica, muitos dos problemas que a população tem poderiam já ser resolvidos no início. Então, tem que ter uma política preventiva. Quando já a doença está instalada, a situação fica mais difícil. Então, ter uma política de incentivo à atenção básica é fundamental. Eu acho que nisso, Paulo Sérgio, embora tenha toda uma discussão sobre o socialismo realmente existente, a crise do socialismo, e Cuba nisso também é parte dessa crise, mas Cuba mostrou, na prática, que quando se tem uma política de atenção básica prioritária, se tem melhorias. Por isso que eu digo a direita, quando se fala quais são os pilares, né, de um Estado: educação, segurança e saúde. Cuba tem os três. Não, porque Cuba tem os três. Não, saúde é básico. Se não tiver uma política de saúde... Cuba, o azar de Cuba foi ter aderido à antiga União Soviética. Se tivesse aderido à China, imagina que país teríamos. Eu também acho. Cuba é uma tragédia, é uma ilha, sim, 100 quilômetros dos Estados Unidos. Conseguir ser independente a 100 quilômetros dos Estados Unidos, porque as pessoas às vezes comparam o processo E cercada... Comparam Cuba com o Brasil.
Mas, na verdade, tem que comparar a situação de Cuba com o Haiti, com a República Dominicana, com os países que têm as mesmas características, né? Tu olha Cuba e olha o Haiti, vão ver qual é o lugar que se prefere. Então, eu acho que Cuba tem enormes problemas. Não significa que o regime esteja certo. Mas eu marco o tema da saúde porque tem a ver com ter política para priorizar a atenção básica. Depois, bem, tem que ter investimento em saúde. Nós sabemos que o governo Sartori hoje deve quase 500 milhões de reais para os hospitais. Então, tem hospital fechando no interior. Nós vivemos esse drama aí da ambulancioterapia, o sujeito para fazer qualquer... Não, hoje já não é mais ambulancioterapia, é ônibus-terapia. Exatamente. Hoje entra num ônibus. Então, é um quadro grave a nossa saúde. Eu acho que tem que apostar nisso, tem que apostar na saúde primária, tem que apostar na regionalização e tem que apostar tem que cumprir os contratos. Nesse caso, tem que cumprir os contratos. Tem que pagar os hospitais. O governo do estado não paga os hospitais. Nós temos hoje cerca de 700 mil gaúchos esperando por uma consulta, para exame. Nós, sabe, Paulo Sérgio, tem um tema que vale a pena lembrar. Na campanha da Luciana Genro para a prefeitura, a Luciana Genro levantou uma proposta na área de saúde, que eu considero muito importante, nós vamos levar para a campanha do governo do estado também, que é do teleatendimento. O prefeito Marquesan começou na verdade, na campanha, o prefeito Marquesan já copiou essa proposta da Luciana, porque ela foi formulada também a partir de uma cooperação com o Erno, com o secretário, que na época trabalhava junto com o Hospital de Clínicas, com as universidades. Então tem que ter políticas também que facilitem o atendimento, que agilizem o atendimento. Então, o telesaúde, nesse sentido, também ajuda. Então, nós temos que ter uma política para... Agora, vou te dizer, são coisas que tu dizias, o tema esse da falta de atenção com a saúde, com os cereais, tu estava dando exemplo das estradas, né? Sim. Que são realmente um lugar de perigo constante. Esse dinheiro roubado que matou de gente, a gente não consegue imaginar. Caso da saúde, nós tivemos esse escândalo em Pelotas. Esse escândalo de Pelotas é grave. Acabou de falecer mais uma mulher, e era o governo do PSDB, mostra o descompromisso com a saúde. Fazer os exames de câncer das mulheres por amostragem, quer dizer, em Pelotas de 2014 para cá, estava diminuindo drasticamente, em tese, os casos de câncer. Mas se descobriu que era, na verdade, uma falcatrua da empresa terceirizada contratada pela Prefeitura de Pelotas. As pessoas, não havia os exames, era uma amostragem. Isso é um escândalo que acontece. Na verdade, os administradores teriam que ser presos fazendo um negócio desse. Isso em Pelotas. Se nós pegarmos os casos que, inclusive, saiu no Fantástico, os casos de Canoas, de Guaíba, as falcatruas que fizeram na área da saúde. Então, realmente, essas terceirizações na saúde, elas são muito perigosas. Paulo Sérgio, boa noite. Grande homem, grande político. Você que fala sempre mal das ilhas, eu falo mal das ilhas? É completamente enganado. Eu falo dos bolsões de miséria que nós temos em algumas ilhas do Guaíba, aí, que é lamentável, é triste. Até digo o seguinte, né? Aqui diz, mas falam em Cuba, né? Na saúde, na educação e na segurança cubana, aí os meus amigos liberais, ficam como loucos. aí eles dizem, mas não querem libertar. Interessa para essa gente miserável que estão aí nas ilhas do Guaíba, pessoas vivendo paupérrimamente. Um dia parei com um desembargador de barco, numa lancha, e ficamos olhando as crianças peladas no meio do lixo, com a barriga subnutrida. Convenhamos, eu não falo mal das ilhas, sou apaixonado pelas ilhas do Guaíba. Você que fala assim, mas das ilhas do Guaíba, pergunta para o candidato a opinião dele sobre as ilhas. Ele morou lá e sabe, Eduardo Cloírio de Porto Alegre. Eu moro na Ilha da Pintada. Ilha da Pintada, que é uma beleza, Ilha da Pintada. Morei e moro, mas eu concordo que as ilhas são abandonadas, isso é evidente, que os moradores das ilhas, a Ilha da Pintada ainda é a que tem o menor nível de abandono, mas o IDH das ilhas é o pior de Porto Alegre. Então há um desrespeito muito grande, né? Mas a população da ilha é trabalhadora, de todas as ilhas. São gente que merece um respeito que o poder público não tem garantido. E nós temos um compromisso com esse povo, porque é para esse povo, para o nosso povo, que nós precisamos ter saúde pública, que nós precisamos ter atenção básica, que nós precisamos ter educação. Então, a população das ilhas é base importante de um governo do PSOL, porque é todo um setor da nossa sociedade que quer realmente um Estado para o povo. E não como é hoje. Hoje o Estado é para os ricos. Hoje os ricos não pagam impostos, os trabalhadores da ilha
De todas as ilhas pagam imposto quando compram feijão, compram arroz. É o povo que paga imposto. Infelizmente, o povo paga imposto e não recebe o serviço. Boa noite, Paulo Sérgio. Sou professor e vinculado a este governo. Há 45 anos, portanto, já tenho uma pequena vivência. Só tenho uma pergunta para o Roberto Robaina. Quando o governo vai cumprir a promessa de priorizar a educação? Ninguém cumpriu até agora. Diga a ele o meu nome, Cleusa Rodrigues. O Cleusa tem toda a razão. Eu sei, conheço. É um fato que a educação, hoje em dia, é desrespeitada, os trabalhadores em educação. O básico do magistério, R$ 1.260, Sérgio. Um professor como básico de 40 horas ganha R$ 1.260 e não é pago em dia. O governo Sartori não reajustou o salário dos professores durante os 4 anos do seu mandato. Reajustou o seu próprio salário, né? Sartori começou o governo dele, deu um canetaço aumentando seu salário em 45%, o salário dos secretários aumentou, o salário dos deputados aumentou, mas o salário dos professores não aumentou. Então, nós temos uma educação realmente numa situação precaríssima, porque não tem como ter valorização da educação com esse nível de desrespeito aos servidores. Os professores do Estado do Rio Grande do Sul, que fazem um esforço enorme para garantir a educação dos nossos filhos, eles estão sendo maltratados e já aumenta, inclusive, de casos de doenças em professores, porque como é que o sujeito vai planejar a vida ganhando tão mal e ainda não recebendo em dia? Roberto Robaina, como acreditar no seu discurso de moralidade, se vocês permitem o Boulos como um histórico duvidoso para presidir o Brasil? Marcelo Portes de Canoas. Mas o Boulos não tem nenhum histórico duvidoso. O Boulos é o Boulos, como candidato a presidente do PSOL, eu confesso que não sei, não. Não, mas eu faço questão de falar quem é o Boulos, porque o Boulos é uma figura importante. O Boulos é a representação de uma aliança. Às vezes dizem que o pessoal não faz aliança, o Boulos é a prova de que o pessoal faz aliança. Nós fizemos uma aliança com o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, melhor dizendo, de São Paulo. É um movimento social muito forte em São Paulo, que luta pela moradia. O Boulos é uma liderança política desse movimento. Ele não é de uma família, ele é de uma família de classe média, os pais deles, o pai é médico, a mãe é professora, mas ele saiu de uma situação mais ou menos confortável na classe média de São Paulo para se juntar a um movimento social desde os 15 anos de idade. O Boulos faz movimento social, poderia ter feito outra coisa, mas ele se formou em filosofia na USP, fez especialização em psicanálise, é um sujeito altamente qualificado e se dedica há muitos anos há uma luta dos pobres do nosso país. Ótimo programa, como sempre. Gostaria de saber o que leva um candidato a buscar o comando do governo do Estado, sabendo que o Rio Grande do Sul está com sérios problemas financeiros, perguntando Paulo de Pelotas. Mas, Sérgio, deixa eu te dar esse dado do Boulos, que eu acho que é importante. Vocês têm que fazer mais propaganda, porque tá tão escasso políticos bons no país, tão escassos, que quando a gente encontra um, é bom a gente valorizá-lo. O caso do Boulos é um deles. E é o mesmo motivo pelo qual eu sou candidato. Eu sou candidato porque nós queremos mudar, nós queremos fazer outra política. E tem outra aqui na mesma linha, o Júlio César Dias pergunta ao Robaina o que ele vai fazer com a dívida gaúcha. Isso nós dois semelhantes. Estávamos conversando, né? Estávamos conversando. A dívida não tem que ser paga. Isso é no ping-pong. O senhor daria um calote? O governo... Aliás, o Itamar Franco deu um quando assumiu o governo de Minas. Quem está dando calote no povo gaúcho é o governo nacional há muito tempo. E o Itamar, em 99, não pagou a dívida. Foi muito importante a atitude do Itamar. Aliás, ele é valorizado até hoje por ter feito isso. Aliás, para mim foi o melhor presidente que nós tivemos na Nova República. Não vai concordar, você não vai achar que é o Lula. Eu acho que os governos são... Nós tivemos governos difíceis, né? Mas o governo do Itamar, ele teve esse mérito, no caso, sobretudo quando ele governou Minas Gerais. Aqui está o telespectador, que eu não gosto de botar nada que não dê nome, o anonimato é a pior coisa que tem. Paulo, o que o candidato está fazendo no programa tinha que ter um contraponto para debater. Isso é uma entrevista, estamos fazendo com todos os piratináveis, então, primeiro te informa. E depois, segundo, bota o teu nomezinho, fica chato esse anonimato, né? Olha. Mas esse estava anônimo ou não? Hein? Estava anônimo? Esse eu dei o nome? Não, esse estava anônimo. Eu ouvi o candidato falar uma vez que se assumisse o governo do Estado, pagaria o funcionalismo em dia. Como? Está perguntando o Luiz do bairro Santana. Essa pergunta é importante, porque essa pergunta, na verdade, ela é a pergunta que estrutura o nosso programa. Não tem como fazer um programa de mudança que não comece pagando em dia os servidores públicos.
Porque quem garante a saúde, a assistência, a educação é o servidor público. Não tem como ter educação pública sem professor, não tem como ter saúde pública sem médico, sem enfermeiro, sem técnico de enfermagem, sem fisioterapeuta. Então tem que pagar os salários, porque é constitucional pagar os salários. E aí, Paulo, te digo, depois a gente pode desenvolver, mas nós temos não pagamento da dívida, é um recurso. Lei Candir, que tem que ser revogada, outro recurso. E 2 que são diretamente ligados ao governo do Estado. Não dependem de conflito ou de negociação com a União. Cobrar os sonegadores, que é uma sonegação enorme no Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos um Estado que colabora com o crime da sonegação. E um outro ponto muito importante é uma revisão profunda da política de isenções fiscais. Se nós tivermos isenções fiscais revisadas, nós vamos ter recursos do Estado. Agora, uma série de afirmativas aqui. O candidato se rebela sobre um assunto que ele não pode resolver. O PT esteve no governo federal e estadual e não resolveu nada. Agora o pessoal acha que vai resolver. Se não fosse o impedimento da Dilma, nada teria aparecido que apareceu. Pelo amor de Deus, citar Cuba como exemplo, um escândalo com os telespectadores. Lamentável. A população brasileira está vivendo miseravelmente. Série de afirmações aqui. Tá contra. Ele acha que a saúde de Cuba é ruim. É o Luiz Alberto Ribeiro. O Luiz Alberto Ribeiro, bem, tem uma opinião que é uma opinião compartilhada por muitos reacionários no país, nesse caso, né, que acham que qualquer coisa que se vincule a Cuba é ruim, mas Cuba é considerada no mundo inteiro um exemplo em atenção básica de saúde. Jane Fleck diz que está com saudades do Lula e aí, desse jeito, perdeu meu apoio. Ele está com saudade do Lula? Jane, não, que tu estás com saudade do Lula. Eu não tenho saudades do Lula. Eu só não contem comigo com a ideia de que o país está melhor depois que fizeram o impeachment, golpe contra a Dilma. Conosco não contem. Nós somos, e tu mesmo conhece bem, Paulo, nós somos oposição aos governos do PT. E nós tivemos em oposição... A única oposição que teve, as únicas, foi o PSOL e PSTU. Exatamente. Então nós não temos saudades. Agora, nós sabemos reconhecer que os que tiraram o PT do governo não por bons motivos, tiraram o PT do governo para aplicar planos ainda piores. E o governo Temer está se mostrando muito pior. Então, qualquer brasileiro que tenha uma sensibilidade para a situação dos pobres, ou que seja pobre, que seja trabalhador, percebe que o país nos últimos 2 anos está muito pior do que antes. Nós queremos avançar, mas para avançar tu precisa também saber fazer um balanço do que ocorreu. E nós que fomos oposição ao governo do PT, não compartilhamos do golpe que foi dado pelo governo Temer e achamos que até no quesito ligado à corrupção, e nós sabemos que no governo do PT teve muita corrupção, nesse quesito, o governo Temer e o PMDB é imbatível. Hoje nós temos um presidente da República que é chefe de uma quadrilha. Entrando em estradas agora, está perguntando o telespectador aqui o que o senhor acha deste problema ocorrido com a Concepa, o Luiz de Canoas. É muito difícil, né? Porque a Concepa aparecia comparada com outras estradas, né? Porque se a gente comparando, no caso, a Freeway com outras estradas, a Freeway parecia... Do Rio Grande do Sul. Parecia uma maravilha. E nós vimos agora que também a Concepa teve maquiagem, né? Eu acho que é uma tragédia que nós temos, né? Eu creio que, no caso, nós temos que fortalecer a EGR. Quando a EGR foi criada, havia muito questionamento. Não se pode, não faz sentido ter uma empresa pública que trate da questão do transporte. Eu acho que essa crise que teve envolvendo a Concepa mostrou a importância de ter uma empresa pública. Agora, essa empresa pública tem que ser valorizada. Se nós não valorizarmos essa empresa pública, nós vamos ficar nas mãos de empresas privadas que vão cobrar pedágios altos e não vão resolver o problema das estradas. E, evidentemente, aí tem um problema mais global, que é a falta de investimento. Como tu dizia, um dos temas mais graves que nós temos no Brasil, e o Rio Grande do Sul sente muito isso, é o abandono das estradas. Nós temos um sistema todo ele calcado nas rodovias, que é um escândalo já histórico. O senhor é contra as concessões de estradas? Eu acho assim, Paulo, o ideal no caso das estradas é que as estradas sejam de controle público. Eu vejo que isso seria o ideal. Não acho que funcione a questão de privatização. Mas é óbvio que num governo a gente tem que ter prioridades. A nossa prioridade não seria estatização dessa modalidade. O que, para mim, igual me chama a atenção, e nós
gostaríamos de ter uma política mais avançada e queremos ter uma política mais avançada, e nisso vamos querer a parceria até de setor empresarial. Às vezes fala, não, o pessoal é contra o setor empresarial. Não, nós queremos parceria de setores empresariais, por exemplo, para utilizar os nossos rios. Nós não podemos seguir numa situação onde todo o transporte de mercadoria e de passageiros seja por via rodoviária. Isso foi um modelo importado dos Estados Unidos para que a indústria automobilística dos Estados Unidos pudesse vender seus carros ou pudesse implantar indústrias de automóvel no Brasil, e nós estamos vendo o absurdo que é. Um país como o Brasil depende do transporte de caminhões para tudo. Quer dizer, então, nós destruímos as nossas ferrovias e não utilizamos nossos rios. Isso tem que ser invertido. No caso das hidrovias, ferrovias são mais difíceis, porque ferrovia, o nível de investimento... Acabaram com as ferrovias. E o nível de investimento estatal para poder repor é muito superior. Então, tu recuperar a tua malha ferroviária é muito mais difícil. Mas privatizaram e deu no que deu. Exatamente. É a prova de que não era o caso. Eles tiveram uma política de desmonte, na verdade. E não de investimento. Também, uma empresa incompetente. Mas as hidrovias, elas são baratas. Porque, digamos, no caso das hidrovias, a estrada está pronta. Essa é a verdade. E essa estrada pronta nós não utilizamos no Rio Grande do Sul. Para o tráfego de mercadoria, para o tráfego de passageiros, aqui boa parte, no caso, sobretudo de Porto Alegre, da região metropolitana, uma parte dos problemas que nós temos de transporte poderia ser resolvido, não totalmente, mas o transporte hidroviário poderia ajudar e muito toda a região sul para o centro, das ilhas mesmo que nós estávamos falando. Um ônibus da Ilha da Pintada até o centro de Porto Alegre, ele demora 45 minutos. Não. Enquanto que, se fosse por um transporte tipo catamarã, seria 7 minutos. Isso que a Ilha da Pintada é a mais distante, mas o sujeito que mora... Você é favorável ao catamarã? Ah, claro. Não, eu acho que sim. Acho que tem que ter um sistema... Que é privado, né? É privado, não. É uma concessão pública. Não, mas nós não temos problema. Por isso que eu digo. Ou seja, nós temos uma posição programática de que o melhor para o transporte, o sistema de transporte, é ele ser público. Agora, isso não quer dizer que tu não tenha que conviver e, portanto, também estabelecer uma política de parceria com os setores privados. No caso, por exemplo, da hidrovia, está cantado que tem que ser assim. Se nós tivéssemos esse sistema hidroviário, seria muito mais fácil. A população das ilhas sofre muito nessa... Bem, Guaíba mesmo mostrou como dá certo, né? Embora o preço seja caro, é caro a passagem, não é uma passagem barata. Então, algum nível de subsídio tem que ter, porque senão a passagem fica muito cara. Mas nós temos que ter política para as hidrovias e para transporte de mercadoria também. A gente estava falando antes, a região de Cachoeira. Sim, a região de Cachoeira, Porto Alegre. A região de Cachoeira é uma tragédia não ter hidrovia. De gasolina. Cachoeira está se desvalorizando como cidade por justamente não ter uma política. E ali está tudo ligado. Na educação, o senhor é favorável à escola de turno integral? Implantaria no Estado? Sim, eu sou favorável, acho que tem que ser implantado, acho que a escola tem que ser um lugar... E a dona Neuza quase foi crucificada por isso. Mas eu acho que o Colares ali, o governo do Colares era um governo de muito conflito, né? Eles fizeram na época, isso já está perdido no tempo, mas eles fizeram na época o calendário rotativo, que era toda uma mudança sem discussão com os professores. Não se pode fazer mudanças na educação de cima para baixo. A educação, para te ter mudanças, tu precisa discutir com os professores. O senhor acha que o que prejudicou ali foi o calendário rotativo? Eu acho que sim, Acho que o problema ali foi o calendário rotativo. A ideia de turno integral... romper uma tradição. É apoiada pelos professores. De calendário escolar, Os professores apoiam a ideia de turno integral. Os funcionários também. Há muita consciência dos professores da importância de fazer da escola um lugar de resistência, de organização da sociedade. Há muita... Nisso os professores ganham muito pouco, mas eles, felizmente, têm um nível de consciência cívica muito forte. Então, os professores são parceiros, coisa que, infelizmente, não é aproveitado, porque os governos, ao invés de serem governos que valorizam o magistério, eles são governos de ataque. Eles são governos que dizem que os servidores públicos são responsáveis pela crise. Imagina, como é que os responsáveis pela crise vão ser os professores quando sequer o piso salarial de 2.450 é pago? Quando o básico de 40 horas é 1.260, como é que pode os servidores serem responsáveis pela crise, com salários tão baixos? Então isso não faz sentido, só que os governantes sempre atribuem aos servidores. Então isso vai também desmotivando. Eu creio que nós necessitamos um pacto com o magistério, também com os trabalhadores da saúde, sobretudo os que estão ligados à atenção básica, para que a gente possa ter um choque de melhoria na atenção básica também aí. Os agentes comunitários, os agentes de endemia,
trabalham muito e são desrespeitados, pagam muito pouco, mas é gente que trabalha mesmo ganhando pouco. Trabalha com vontade, é evidente que quer valorização salarial. E nós, na medida do possível, vamos valorizar. Os servidores públicos, por exemplo, no caso dos agentes de saúde, de endemia, fizeram a greve aqui em Porto Alegre, porque no caso, aí o específico era do governo municipal, queria tirar 10% de adicional. Então os governos estão sempre tentando cortar do servidor público. Eu acho que ninguém mesmo consegue desempenhar o seu papel se não for valorizado. Eu acho que as pessoas, os professores, por exemplo, é uma categoria extremamente digna, extremamente respeitada. Para mim, os professores têm um valor bárbaro. Eles têm que se valorizar em primeiro lugar. Né? E os governantes, então, quando se fala em educação pública, porque uma coisa é o professor privado. Este é valorizado, este tem dignidade. Os outros foram reduzidos, infelizmente, a nada. Algumas coisas por erro dos próprios sindicatos, outras parcelas por erro dos próprios governantes. Então isso é lamentável que ocorra. Tem que valorizar a categoria. E trabalham 60 horas. Professor tem que valorizar. Entre professor e aluno tem que ficar sempre com o professor, sempre ao lado do professor. A mesma coisa que os policiais. Os policiais, no exercício da sua profissão, têm que ser valorizados e não desvalorizados. Sim. Então as pessoas vão perdendo a motivação por isso. Elas vão desmilinguindo, vão se terminando, vão sendo reduzidas a nada. É lamentável que isso aconteça no Brasil. Nós temos que recuperar essa dignidade das profissões e das pessoas que exercem essas profissões. Parece que todo mundo é indigno. Essa que é a grande verdade. Então isso aí tem que mudar. É essa revolução que nós temos que fazer. É uma revolução para valorizar pessoas e profissões, urgentemente. Não, o nível de desmonte do serviço público é muito grande, né? Nós chegamos a um ponto de... O Julinho, se falava no Julinho, o Julinho era o colégio padrão do Estado. Pô, nós tínhamos Quemelo, os melhores professores estavam ali. Aí eu comecei no Julinho. Pois é, com os melhores professores que podia existir. Se só se falava nesses professores, os próprios alunos eram um fator de divulgador dos seus professores, que eram verdadeiros mestres mesmo. E aí, isso aí desapareceu. Hoje, quem é que se come? Qual é o professor do Julinho que nós conhecemos hoje? Sim. Por capacidade, porque as pessoas vão se encolhendo, vão humilhando as pessoas. É um processo de destruição. Sabe que ali no caso dos professores, eles tiveram uma experiência negativa com o Tarso, né? Porque o Tarso fez a campanha dele prometendo o piso. E foi uma promessa muito... Não, e ele que foi muito criou consolidada o piso, essa promessa dele. E foi um compromisso... Ele, de fato, não podia, porque eu tive no momento em que o Tarso prometeu, foi um congresso público do CEPERGS, ele prometeu, se eu ganhar, vai pagar, e não pagou. Então, aquilo ali foi uma quebra muito grande. Depois, evidentemente, os professores tiveram a experiência, eu acho que boa parte dos professores votaram no Sartori, porque eles tiveram a experiência com o Sartori, procurar o piso que foi pior. Do Meleiro? Sim, mas havia um descontentamento. Depois o Sartori conseguiu ser muito pior. Exatamente. Ou seja, então essa frustração o magistério está vivendo. O magistério sempre foi muito importante para até colocar e tirar governos. O magistério, o CEPERGS, o sindicato, agora está mais enfraquecido, bem mais enfraquecido. A categoria dos professores... enfraqueceu, ficou desacreditado. Não estou falando do atual, nem sei quem é a atual direção do CEPERGS. Estou falando ao longo dos últimos anos. Sim, eu acho que tem... Se enfraqueceu. Mas eu acho que o problema maior é que os professores, os trabalhadores de educação sofreram muito. Há uma continuidade de ataques e eles conseguiram tirar governo, colocaram governo, os governos descumpriram seus compromissos. Então, essa sequência de decepções foi muito pesada no magistério. Agora, eu creio que não tem como governar, que não tem como melhorar a educação, não tem como, de fato, ter um governo capaz de administrar para a maioria do povo, se não fizer um pacto com os professores. Por que os professores, alguns deles, se posicionaram ideologicamente? Mas eu acho que não existe isso. Todo mundo se posiciona ideologicamente. Não, mas todo mundo se posiciona ideologicamente. Isso... Mas de sala de aula, na formação do aluno? Mas não, eu não vejo isso. Eu vejo que na formação do aluno... Não, estou perguntando. Eu quero conhecer o seu pensamento, não é o que eles pensam. Eu não acho que seja isso. Eu acho que a ideia de... Eu sei que tem um projeto aí apoiado pelo Bolsonaro
O Bolsonaro é o campeão, agora o Bolsonaro vai ficar o campeão da escola sem partido. Mas, na verdade, não é escola sem partido o nome certo. O nome certo é escola com mordaça. Porque o projeto que o Bolsonaro apoia, que está sendo discutido no Congresso, ele quer fazer com que haja controle do processo pedagógico. Já há uma legislação. O processo pedagógico tem lei nacional, tem diretrizes, mas quando tem um professor na sala de aula, a relação é do professor e dos seus alunos. O professor tem que, dentro da lei que existe, poder ter autonomia didática, pedagógica, e é isso que existe. Agora, olha, tem eu vou dizer, olha, que mais eu fui aluno do Julinho. Nunca em escola se falou em questões políticas. Os movimentos eram feitos dentro do Grêmio Estudantil, que foi fechado, inclusive, em 68. O Grêmio Estudantil Júlio de Castilhos, nunca em sala de aula. Nunca vi um professor defender regime esse, regime aquele, defender a revolução. Não, mas eu não acho que essa seja... Eu acho que o que existe na sala de aula é isso. O que existe na sala de aula, se o professor é professor de matemática, ele dá aula de matemática, ele não fala de política. Se o professor dá aula de... O senhor acha? Eu acho isso. É a compreensão... Mas não chega a ter certeza disso. Não. Eu acho que tem casos de professores que podem falar um pouco mais, um pouco menos das suas opiniões, que possam ter debates. Não, eu estou perguntando porque realmente eu não sei. Eu ouço falar, eu também não vou dar minha opinião definitiva é assim, porque eu não sei. É que eu acho assim, eu acho que como se nós não tivéssemos problema suficiente, tem setores que querem inventar problemas. E esses setores que querem inventar problemas são os setores políticos que não querem resolver os problemas reais. Então, esses setores são justamente... Nós estamos falando aqui da necessidade de valorizar os professores, claro, da necessidade de respeitar os professores, do fato de que os professores recebem baixos salários. E aí tem um valorizar o policial civil, e aí tem o setor dos políticos, tem o setor dos políticos que ainda quer atacar os professores como se os professores fossem todos marxistas ideologizados que isso é uma fantasia, isso é uma fantasia. O nosso problema não é a relação entre os professores e os alunos na sala de aula no processo pedagógico. O nosso problema é um brutal ataque ao nível de vida do magistério, uma situação de descalabro das nossas comunidades. Para exigir resposta no atendimento aos alunos. Não, sim, mas os professores... O professor tem que estar valorizado. Mas os professores... Tu não pode exigir sem valorizar o professor. O professor hoje, ele atende um aluno, muitos alunos que chegam sem alimentação adequada, alunos que chegam com os problemas da sua comunidade, que passaram a noite em claro porque teve tiroteio. Esse é o quadro da escola pública. A escola pública está muito abandonada, porque ela reflete todos os problemas. Quando nós estamos falando de violência, isso vai ter repercussão na escola. Quando nós estamos falando da falta de atendimento na saúde, isso tem repercussão na escola. Quem seria o seu secretário da Fazenda? A pessoa? É. Não, tem muitas pessoas qualificadas. Então um perfil do seu secretário da Fazenda. O perfil de secretário da Fazenda, eu te dou um exemplo de um perfil, mas não é o caso, senão ele vai... E não é um problema de fazer convite nem nada, porque eu acho que não é o caso. Mas te dou o nome de um gaúcho, que espero que seja mais conhecido esse gaúcho, ele é muito competente, o Sérgio Gobetti. O Sérgio Gobetti é um funcionário do IPEA, economista. Ele foi quem agora pautou no debate nacional a taxação sobre dividendos. Agora está tendo um debate nacional, inclusive é uma das propostas nossas, de que o Brasil taxe dividendos, ou seja, tribute dividendos. No mundo inteiro se tributa, o Ciro falou disso num programa, o Boulos falou disso, até o Alckmin está dizendo que pode tributar dividendos, mas no caso do Alckmin, se tributar dividendos, ele vai reduzir a taxação sobre o lucro das empresas, porque o Alckmin não quer saber de tributar os grandes grupos empresários. Mas deixa eu te dizer isso, porque é importante, a pergunta sobre o secretário da Fazenda. Completando na Fazenda. O caso do Sérgio Gobetti, ele foi com os estudos dele e de um colega dele, que pautou no debate nacional a cobrança sobre dividendos. Nos Estados Unidos cobram dividendos. Se nós estivéssemos cobrando dividendos no Brasil, dividendos sobre o lucro das empresas, num montante hoje de 380 a 400 bilhões, que é o total de dividendos, nós poderíamos ter, se cobrássemos 15%, que é o que os Estados Unidos cobram, ter 60 a 70 bilhões para poder investir em educação, em saúde e em melhorias. E o Gobetti conseguiu, felizmente, fazer essa pauta. Mas eu acho que a população já amigo nosso. Já está todo mundo saturado de tanto imposto? Não, mas nesse caso... Nós temos o maior sócio na nossa vida, o governo. Não, mas nesse caso não, porque nesse caso eu, pelo menos, não tenho participação em
e não recebo dividendos de empresas. Nesses casos, e a maioria dos, olha, 99% dos telespectadores também não. Também não. Quem está cansado de pagar imposto somos nós. O sujeito compra qualquer coisa, paga imposto no salário diretamente, não é na renda, no salário, e não retorna o serviço. Agora, quem não paga imposto no Brasil são os grandes capitalistas. E Perfeito. esses aí tem que começar a cobrar. A Gala Renault, Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você. Veículo zeríssimo com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, oferecem produtos com a garantia Renault e a mão de obra especializada e a mais barata da região. É para você assim cuidar do seu Renault e economizar. Sua concessionária Renault na capital e na região metropolitana é Gala Renault. Gala Renault, muito mais que carros. Vamos agora com o Gimo, qualidade comprovada, ao ponto final aqui no Pampa Debates. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Independência e luta para mudar o Rio Grande, a coligação do PSOL e PCB, governador Roberto Robaina, para vice Camila Goulart do PSOL, senadores Romer Guess, do PSOL, separado, né? Kleber Soares, do PCB. Eu quero lhe franquear agora para o senhor se dirigir ao nosso telespectador, ao cidadão gaúcho, ao eleitor do Rio Grande. Obrigado, Paulo. Eu estava depois rindo aqui comigo, depois vou conversar com o Sérgio Gobetti, porque o furo aqui é o que eu já estou anunciando o secretário da Fazenda. Tá vendo? Mas então, eu queria agradecer a Pampa. Nós estamos começando um processo eleitoral e eu, pessoalmente, creio, Paulo, que nós hoje temos uma democracia falsa. E você que está assistindo, para nós a democracia é falsa porque, infelizmente, ela está capturada, ela está dominada por interesses de grupos econômicos, empresariais poderosos, bancos, empreiteiras. E o Estado nosso, infelizmente, o Estado está a serviço dos mais ricos. Nós vamos fazer um esforço para que nessas eleições as pessoas não apostem mais naqueles que já governaram. Apostem no novo, na construção de um projeto que seja um projeto independente. Cuidado com o novo, hein? Um projeto independente, um novo efetivo, não um novo transvestido, não um novo daqueles que reproduzem a mesma linha do PSDB, que não tem nada de novo. Nós queremos o novo, por quê? Porque nós queremos que os trabalhadores e a juventude se empoderem da política, que o movimento pelos direitos civis ganhe corpo. E também, Paulo, é muito importante, um chamado muito especial aos nossos aposentados. Nós não falamos aqui, mas nós temos aposentados que são desrespeitados todos os dias. Porque quando nós falamos em serviço público precário, os mais atingidos são os pobres e são os velhos. E nós temos um Estado que, infelizmente, nem aqueles que deram o seu sangue e o seu suor para garantir que nós tivéssemos a produção de riqueza que nós temos, são respeitados. Então nós contamos com a população para virar esse jogo. Olha, de aniversário, no último sábado, o José Stedley. De aniversário. O senhor está bem com o Stedley? Eu conheço ele pouco, o deputado, né? O juiz Charles Maciel Bittencourt, o Everton Della Vecchia, que foi diretor do Sesc, o Tabajara Ruas, aniversariantes de sábado. Domingo, o desembargador Miguel Ângelo da Silva, o desembargador Giovanni Conte, o Márcio Pisato, ex-presidente da Unimed, o Saul Weinberg, o Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, o Luiz Felipe Schiavon, o Edgar do Vale, que foi presidente da Associação Leopoldina Juvenil, Gilberto Kassab, ministro da Ciência e Tecnologia, Raimundo Toniolo, nosso colega engenheiro aí, um abração a eles. Hoje, de aniversário, o juiz Ricardo Fiorese, o Eduardo Aspesi, nosso querido amigo, ex-ministro Reinhold Stefanes, a Mirna Proença, nossa colega da GERT, lá da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, o Alceu Barbosa Velho, nosso prefeito, ex-prefeito de Caxias, grande figura, o Evandro Dias Gomes, o Eduardo Lacher e a presidente da Fundação Paulo Sérgio Pinto está de aniversário hoje.
A Aurinha Pinto de aniversário hoje, viu? Com quem está lidando, hein? Presidente da Fundação Paulo Sérgio Pinto. Eu ia fazer um comentário, não podia não ter esse anúncio. Já pensou, Robaina? Agora eu vou passar Instituto Paulo Sérgio Pinto. Está todo mundo mudando de fundação para Instituto. Tá certo. Nós ainda temos um tempinho aqui. Robaina, o senhor que já mora na Ilha Pintada, pergunta o que o senhor fez pelo povo da ilha? Olha, nós na verdade, nos organizamos. Como nos vereador de Porto Alegre? Não, eu como vereador tenho uma série de projetos, e uma das bandeiras nossas, por sinal, é o transporte hidroviário. Essa é uma luta. Infelizmente, o governo Marquesan... É uma luta de antes, né, de eu ser vereador. Eu tenho lutado pelo transporte hidroviário, porque já o Fortunati, quando era prefeito, anunciou, botou inclusive data para ter o transporte hidroviário. Saiu no Diário Gaúcho a data de inauguração do transporte e passou a eleição e não teve nada. E o Marquesan, infelizmente, também disse que ia ter. Então, nós, na verdade, precisamos fazer muita pressão para ter mudanças, né? Porque, infelizmente, esses governos... E como vereador, a minha função, na verdade, é fiscalizar e organizar mobilização. Tem uma pergunta do Jefferson Lopes aqui, que eu até respondo para o senhor aqui. Paulo Sérgio, acho o senhor uma pessoa muito inteligente, obrigado. Pergunta ao candidato Robaina sobre os crimes no Rio Grande do Sul, se não está na hora de aprovar uma pena de morte para assassinos e estupradores, já que não adianta presídio, desbloquear as nossas estradas para o resto do Brasil, ou bloquear as estradas. Ou então construir um muro, como quer o Donald Trump, entre México e Estados Unidos. Tá difícil eu ter algum acordo com isso. Né? Tá difícil. Eu poderia responder para você, não poderia? Difícil. Obrigado, Roberto Robaina, pela sua presença aqui. Satisfação. É muito querido, como sempre. Aí. Seja bem-vindo aqui, independente de candidatura ou não. Muito obrigado. Nós temos nesse período dos piratináveis e da censura protagonizada pela lei eleitoral. Sempre eu sou bem recebido. Muito obrigado. O senhor sempre... muito atencioso com a gente aqui. Vem aí as principais notícias do dia da sua região com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Aqui em Porto Alegre já está a Vera Armando, que daqui a pouco vai rumar para Sucaça, ligar seu televisor para assistir o seu Internacional. Obrigado, boa noite e até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.